Salmo 142, 1 a 7 diz assim: Em voz alta clamo ao Senhor, eu suplico que me ajude. Abro o meu coração e conto a Ele tudo que me deixa triste e angustiado. Meus inimigos puseram armadilhas no meu caminho, e isso me deixou desanimado e triste. No entanto, sei que o Senhor conhece todos os meus caminhos. Olhe à minha direita e veja, estão me atacando. Não tenho amigos, não tenho lugar onde me esconder, ninguém se interessa por mim. Por isso, Senhor, eu clamo e digo: o Senhor é o meu lugar seguro. O Senhor é a minha única riqueza na terra dos viventes. Responda aos meus gritos de ajuda, porque estou muito fraco. Salva-me dos inimigos que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Liberte a minha alma desta prisão, assim darei graças ao seu nome. Então os justos se alegrarão comigo, pela sua bondade para comigo. Amém? Mais um momento, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, com temor, ó Deus, no meu coração, estou diante de Ti, diante da Tua igreja, Pai, para estar ministrando a Tua palavra, aquilo, ó Deus, que o Senhor encheu meu coração nesses dias, Pai. Me coloco, ó Deus, nas Tuas mãos, para que eu seja a Tua boca neste lugar, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha falar através da minha vida, tocando cada coração, ó Deus, e que seja uma noite de transformação, de restauração, uma noite de cura, uma noite, ó Deus, em que o Teu poder vai agir, ó Deus, vai operar no nosso meio. Declaro, ó Deus, que Tu tens liberdade neste lugar, de fazer como Tu queres, de falar aquilo que Tu queres falar, Pai. Tão somente eu te peço, usa da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Este salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi, num momento muito difícil em que ele estava passando. Davi, ele já tinha experimentado ali vitórias, ele já tinha vencido o gigante Golias, ele já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas agora ele está num momento de perseguição, onde Saul, tomado por um sentimento de inveja, de ira contra Davi, ele se levanta então contra Davi, e no coração dele há um plano de matá-lo. Então Davi, ele toma a decisão de fugir, e ele sai então em fuga, e ele vai então para uma caverna, e ali sozinho, ele faz esse salmo, ele escreve esse salmo neste momento da sua vida, e ele começa o salmo com um grito de socorro. Ele fala: em alta voz, clamo ao Senhor, ou seja, ele estava gritando, ele estava suplicando a Deus ali que o ajudasse. E nesse salmo, Davi, ele revela toda a tristeza do seu coração, toda a sua angústia, toda a sua fragilidade, o desânimo de alguém que está se sentindo fraco e abatido. Ele se sente vulnerável, se sente solitário, pois não tem onde esconder, não tem amigos ali para ajudá-lo, ou qualquer outra pessoa para estar ao lado dele, se compadecendo da vida dele. E ele então se encontra completamente cansado e desanimado. E neste estado de profunda angústia, de desânimo, de tristeza, ele recorre a Deus, pedindo que Deus responda aos seus gritos de socorro e o liberte a sua alma dessa prisão que se encontrava e o tirasse da situação que ele estava. Essa era a situação de Davi.
um momento muito conturbado da sua vida de desânimo, onde ele não encontrava forças e nem ninguém para ajudá-lo. A palavra que eu quero ministrar nesta noite é: não se deixe vencer pelo desânimo. Desânimo, segundo o dicionário, significa ausência de coragem, ausência de entusiasmo, de vontade, significa também abatimento. Tudo isso é desânimo. É aquela sensação de estagnação, onde muitas vezes nós ficamos parados, sem força para reagir, sem força para lutar, sem força para tomar uma atitude, sem esperança, sem perspectiva de vida. E muitas vezes, quando estamos desanimados, o nosso coração, a nossa alma é tomada de tristeza, de frustração, de falta de perspectiva e perda de esperança. E assim como aconteceu Davi, num determinado momento da vida dele, o desânimo, ele também nos deixa uma pessoa frágil e vulnerável aos ataques do inimigo. O sentimento geralmente que surge no coração de uma pessoa que está desanimada é um sentimento de fuga, de solidão, de querer se esconder, de isolar, de não querer ver ninguém. Muitas vezes a pessoa que está desanimada, ela não pede ajuda porque ela perdeu o ânimo. E ela quer ficar sozinha naquele momento, alimentando esse sentimento de tristeza, de angústia que veio sobre ela. O que nós precisamos saber então sobre desânimo? E é um assunto muito importante e muito propício para o nosso tempo. As pessoas, de modo geral, não somente na igreja, mas de um modo geral, elas têm sido tomadas por esse desânimo. Já conversei com muitas pessoas, nós passamos por uma pandemia, e a pandemia eu vejo que, não que acabou, mas nós estamos aprendendo a conviver com esse vírus. Mas revelou muitas pessoas, o desânimo que estava no coração de muitas pessoas. Quantas pessoas desistiram neste tempo? Quantas pessoas perderam a coragem, pararam de lutar, abordaram os seus sonhos, os seus planos de conquistas por causa do desânimo? E eu queria estudar um pouquinho com vocês esta noite sobre este assunto. O que nós precisamos saber sobre o desânimo? A primeira coisa, todos nós estamos sujeitos a desanimar. É um erro, muitas vezes, nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, andamos na presença de Deus, que servimos a Deus na igreja, é um engano pensarmos que um cristão ele não desanima, que não passa por problemas, por dificuldades, por tristezas, por situações adversas. Se eu perguntar aqui nesta noite, quem é alguém aqui que em algum momento da sua vida já enfrentou o desânimo? Eu acredito que, se não for 100% da igreja, quase 100% poderia levantar a mão e falar: eu já enfrentei, eu já passei por um desânimo na minha vida. Ou até mesmo pode falar: nesse exato momento eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou cansado. Porque todos nós estamos sujeitos. O fato de sermos cristãos não nos livra dessa situação. E a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres de Deus que enfrentaram esse desânimo, que andavam com Deus, mas em determinado momento, em determinada situação da sua vida, a angústia foi tão grande, o medo foi tão grande, a dificuldade foi tão grande,
que foi tomado por esse sentimento de desânimo. Um exemplo que nós podemos ver na Bíblia é o profeta Elias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Gente, Elias, se não foi o maior, foi um dos maiores profetas da Bíblia. E ele desanimou. Se você ler a história de Elias no capítulo 18, você vai ver um homem de Deus que se levanta no poder, na autoridade de Deus, destemido, e ele desafia o rei Acabe. Ele fala assim: ó, vamos ver quem é Deus verdadeiro aqui em Israel. Vamos fazer o seguinte: chama os profetas de Baal, chama também os profetas de Azerá, reúne todos aqui nesse monte e nós vamos levantar um altar. Eles irão levantar um altar para o seu Deus, vão oferecer um sacrifício, e eu também vou levantar um altar ao meu Deus, para eu oferecer um sacrifício. Só que é o seguinte: nós vamos clamar. Eu vou clamar ao meu Deus, vocês vão clamar ao Deus de vocês. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E diz que aqueles profetas de Baal clamaram o dia inteiro, desde cedo, clamando, e nada aconteceu. Se cortaram ali, fizeram sacrifícios e nada aconteceu. E Elias, então, naquela ousadia, naquela intrepidez, ele fala assim: olha, pode colocar água aqui em volta do altar, coloque água, e com uma oração ele fala: Senhor, responde a minha oração com fogo, para que todos saibam que só Tu és o Deus que opera maravilhas. E diz que quando ele orou, desceu fogo do céu, consumiu aquela água, consumiu o sacrifício, e todos se curvaram e dobraram-se diante de Deus, declarando que só o Senhor era Deus. Depois o profeta Elias pegou os 450 profetas de Baal e matou esses profetas. Esse mesmo homem, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de ousadia, no capítulo seguinte, quando ele ouve a ameaça de Jezabel, o que ele faz? Foge. Olha o sentimento de um desanimado. Quer fugir da situação, não tem coragem de enfrentar o problema, a dificuldade que está à sua frente. Olha outro sentimento de um desanimado, de fuga. Ele largou ali, de solidão, ele largou o seu servo ali e ele foi para um deserto. Não queria ver ninguém, não queria estar com ninguém. E um outro sentimento, um sentimento de querer a morte. O desânimo, ele pode vir sobre qualquer um de nós. Pode ser por causa de um problema que surge na nossa vida, um problema familiar, problema de enfermidade, um problema financeiro, uma circunstância adversa que vem sobre a nossa vida, que muitas vezes rouba a nossa força, tira a nossa esperança.
uma frustração que nós passamos. Às vezes o desânimo vem por um desgaste de uma situação que a gente está carregando faz tempo ali, há anos, uma situação que não se resolve, ou por um cansaço emocional, por algo que aconteceu ou que está acontecendo. Todos nós estamos sujeitos a isso, a passar por aflições, sofrimentos, situações que traz desânimo sobre a nossa vida. Mas nós não podemos deixar que essas situações ditem o nosso ânimo. A nossa vida não pode ser governada por circunstâncias. O próprio Jesus falou: eu falei tudo isto para que tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham coragem, perseverem, porque eu venci o mundo. E vocês também irão vencer. Então, o desânimo, ele pode vir sobre qualquer pessoa. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre o desânimo é que o desânimo é altamente contagioso. Nós estamos aí, desde 2020, vendo um vírus, um pequeno vírus que a gente não enxerga. Eu, pelo menos, nunca vi o vírus, gente, nem aqueles que estudam, mas que vem se alastrando pelo mundo e já atingiu mais de 600 milhões de pessoas, matando aproximadamente 6.500.000 pessoas. Por ser um vírus assim tão contagioso, o que nós tivemos que fazer? No início, nos trancar dentro de casa, se isolar de todo mundo, se afastar das pessoas que nós amávamos. Muitos tiveram que começar a trabalhar de dentro de casa, as escolas fecharam, as crianças tiveram que assistir aula online por causa do medo de pegar esse vírus. As pessoas que eram obrigadas a saírem de casa, usavam máscara, algumas usavam até luvas, álcool gel nas mãos. Eu me lembro que no começo da pandemia, e a minha mãe, ela está indo para 3 anos acamada, né? E ela tinha um médico que inclusive faleceu de Covid. E no começo da pandemia, ele falava assim para a gente, falou: olha, tome muito cuidado com a sua mãe, porque se a sua mãe pegar Covid, ela vai morrer. E ele falou várias vezes: se a sua mãe pegar Covid, a imunidade que ela tem, ela vai morrer, ela não vai conseguir. Então, gente, eu lembro assim que porque o Vanderlei, ele fala que a pandemia não parou ele, né? Ninguém para o Vanderlei, na verdade. Ninguém para. E ele vinha trabalhar todos os dias, ia para lá o centro social, ia para o Recanto Carisma. E quando ele chegava em casa, gente, eu não deixava nem ele entrar na sala. Ele tinha que ir lá pela porta da garagem, ir lá na área de serviço. E ali ele já deixava roupa, sapato, deixava tudo ali, entrava direto tomar banho. Por quê? O medo que a gente tinha de ser contagiado por essa doença. E mesmo com todo esse cuidado, quem aqui já teve Covid? Teve gente aqui, praticamente a maioria da igreja. Talvez você tenha tido, como eu, assintomático e não sabe. Eu fiz o exame porque o Vanderlei teve, e eu fiz sem sintoma, eu tive Covid. Mesmo com todo esse cuidado, muitas pessoas foram acometidas por este vírus. Assim é o desânimo, gente. Ele afeta as pessoas que estão ao nosso redor e se espalha facilmente. Em Números 13, 31, 32, diz assim: mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra.
Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Agora, Números 14, de 1 a 3. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? O povo de Deus estava assim próximo de entrar na terra prometida. Havia uma promessa de Deus sobre a vida deles, de que Deus iria dar essa terra. Eles só tinham que ir lá e trazer o relatório para Moisés de como era a terra, se era uma terra boa, se tinha ali, era uma terra que manava leite e mel, o que havia ali naquela terra, como era o povo, era só isso. Mas diz que quando esses espiões, voltaram, 10 deles ali, eles falaram: olha, realmente é uma terra boa, que mana leite e mel. Trouxeram um cacho enorme de uvas ali para mostrar para Moisés. Mas, colocou aí uma palavrinha, mas, o povo que mora nessa terra é um povo numeroso e um povo gigante. E eles então começaram ali a amaldiçoar aquela terra, e aquela palavra foi contaminando o coração de um, foi contaminando o coração do outro, e de repente todo o povo estava ali contaminado por esse desânimo. E diz que o povo de repente começou a chorar, e eles começaram a reclamar ali de Moisés, de Arão. Por quê? Por que Deus fez isso conosco, nos tirou lá? Melhor a gente tivesse morrido no Egito, ou até mesmo num deserto. Esqueceram da promessa que Deus havia feito para eles, que em todo tempo Deus estava com eles. A guerra não era deles, a guerra era do Senhor. Deus estava à frente deles em todo tempo, como uma coluna de fogo, como uma nuvem. Mas aquele desânimo foi contagiando o coração de um, coração de outro, e de repente todo o povo estava com o coração desanimado. Josué e Calebe ainda tentaram naquele momento, falou: olha, realmente há gigantes lá, mas se o Senhor agradar de nós, Ele nos dará a terra. O povo não quis ouvir, porque o coração já estava contaminado, contagiado ali pelo desânimo. Deixa eu falar algo muito importante para você. Cuidado com quem está perto de você, ou com quem você está pedindo conselho, porque tem muitas pessoas que, ao invés de nos levantar para nos ajudar, nos dar uma palavra de ânimo, de coragem, estão nos desanimando e fazendo com que a gente desista de lutar, com que a gente perca a força, perca a coragem e desanime. Cuidado, não dê ouvidos. Deus tem uma promessa, Deus tem uma história, e muitos estão desistindo no meio do caminho por causa do desânimo. Não deixe o desânimo instalar no seu coração. Não dê ouvido a pessoas que estão desanimadas, a pessoas que jogam você para baixo, a pessoas que não concordam com os seus sonhos, que não estão lutando junto com você, porque Deus, Ele vai te dar a vitória. Não podemos dar ouvido para aqueles que estão desanimados. Como nós podemos então vencer o desânimo? O tema da mensagem: não deixe
Não se deixe vencer pelo desânimo. Como que eu posso, se eu não quero ser vencido pelo desânimo, como que eu posso vencer o desânimo então? Primeira coisa, guarde os seus ouvidos. Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifícios ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse, caçoando: pois que construam, basta uma simples raposa andar em cima do muro deles, e o muro cairá. Gente, que palavra desanimadora. Um povo que realmente estava sofrendo. A cidade de Jerusalém geralmente estava destruída. O templo estava destruído, os muros estavam caídos. Só ficaram lá realmente os fracos e os pobres. Mas quando Neemias, ele questionou os seus irmãos de como estava Jerusalém. Como eu falei para vocês, todos nós estamos sujeitos a ficar tristes, angustiados, desanimados. Neemias teve esse momento dele também, de sentar, de chorar por vários dias. Neemias era o copeiro do rei, ao ponto do rei olhar para Neemias e falar: Neemias, o que está acontecendo? Porque o seu semblante está diferente, você está triste, você está abatido. E Neemias então fala: é por causa do meu povo, é por causa dos meus irmãos. Ele também se abateu, mas ele não tomou uma postura de ficar prostrado, reclamando da situação que se encontrava, de destruição que estava Jerusalém, mas ele tomou uma decisão. E eu vou lá, ele orou a Deus, ele jejuou, ele orou, e ele falou: eu vou lá, e eu vou ajudar a reconstruir essa cidade. Eu vou ajudar a reconstruir aquilo que está caído, está no chão. E ele então vai para Jerusalém, e ali, talvez com poucos recursos, com poucas pessoas, tijolo após tijolo, ele começa a reconstruir os muros. Então levantam os opositores, aqueles que não estavam torcendo por eles, aqueles que queriam ver ali aquela cidade continuasse em ruínas. E eles se levantam, começam a caçoar de Neemias, do povo, e começa a tentar a desanimar aquele povo. Mas a Bíblia fala que Neemias, ele não desanimou. Ele orou. A única coisa que ele fez, ele orou. Ele não deixou que esse desânimo, essa palavra chegasse no coração daquele povo. E diz que o povo continuou trabalhando até que chegaram já à metade do muro, porque o coração deles estava animado, diz a Bíblia. Por todos os lados, nós somos bombardeados com notícias, com informações, com palavras que querem nos desanimar. Porque não são muitos que torcem pelo nosso sucesso, pelas nossas conquistas. Não ouça pessoas que coloquem em dúvida a promessa de Deus na sua vida. Não ouça pessoas que te colocam para baixo, que não torcem por você, que não querem te ver bem. Neemias, ele estava construindo algo destruído, derrubado. E se levantaram 3 homens que com as suas palavras tentaram desanimar Neemias, mas não conseguiram.
Eu já contei essa história aqui, em outras pregações, que é a história dos sapinhos. Quantos se lembram? Hoje eu descobri, gente, eu falei, deixa eu dar uma lida aqui para não errar. Descobri que foi Monteiro Lobato que escreveu essa história, que é a história da corrida dos sapinhos. Diz que eles foram desafiados a correr e subir uma grande ladeira. E diz que no início ali da corrida saiu todo mundo animado, correndo, dando tudo de si ali, né? Mas, do lado de fora, havia uma multidão de outros sapinhos, que gritavam constantemente: vocês não vão conseguir, é impossível vocês conseguirem subir essa ladeira. E ficavam gritando ali: vocês não vão conseguir. Sabe o que foi acontecendo? Os sapinhos começaram a desanimar. Um a um foi parando ali, no meio daquela estrada, no meio daquele percurso. Só que tinha um sapo que continuou ali no seu ritmo e foi indo, até que, quase acabando a corrida, todos os demais sapos já tinham desistido, porque a multidão ficava ali: vocês não vão conseguir, é muito difícil, vocês não vão alcançar ali o alto, subir essa ladeira. Somente um sapo chegou até o topo da ladeira. Quando ele chegou, então, ele foi questionado, falou: olha, por que você não parou? Todos os demais sapos pararam, desistiram no meio do caminho. Por que você não desistiu? Aí eles foram descobrir que aquele sapo, ele era surdo. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, se você não quer desanimar, se você não quer abordar os teus sonhos, os seus projetos, os seus planos, as suas conquistas, aquilo que Deus tem prometido para você, você tem que muitas vezes se fazer de surdo, guardar os seus ouvidos, para que o seu coração não seja contaminado com essas palavras de desânimo e você também não venha a desistir. Amém? Então, primeira coisa, você quer vencer o desânimo? Guarde os seus ouvidos. Segunda coisa, traga à memória o que Deus já fez por você. Traga à memória o que Deus já fez. Lamentações 3, 21 a 24. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. Amém? Um dos problemas do desânimo é que o desânimo, ele embaça a nossa visão, embaça os nossos olhos e nos impede de enxergar. O desânimo, ele não, como eu falei, ele perde a coragem, ele perde aquele desejo de lutar, de conquistar, de vencer, ele abre mão, ele é tomado de um abatimento tamanho que ele abre mão das coisas, ele desiste das coisas, e muitos até desistem da vida. Por quê? Quando a gente se encontra neste momento de desânimo, muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus já fez por nós. Quando Davi viu aquele gigante Golias afrontando o exército de Israel, e ele então, diz que ele era de pequena estatura, era frágil, e ele fala assim: olha, eu vou lutar contra esse filisteu, Deus ele vai me dar a vitória. E levam então Davi até o rei Saul, e Davi afirma novamente essas palavras, falou: olha, eu vou. Quem é esse gigante, esse incircunciso filisteu para afrontar o nosso Deus, o Deus vivo? Eu vou lutar contra ele.
E diz que Saul, talvez olhando para ele, o porte físico dele, tentou ainda colocar aquela armadura de guerra. Gente, ele não conseguiria segurar nem um escudo de tão pesado que era. Quem poderia dar crédito para um jovem desse, pequeno, que não conseguiria segurar um escudo para se defender? Mas Davi, ele já tinha tido experiências com Deus. Deus já tinha dado vitória. Deus já tinha dado livramento na vida de Davi. E quando ele falou: como você vai lutar, Davi? E ele falou: olha, eu sou pastor de ovelhas. Quando o urso veio pegar uma das minhas ovelhas, eu fui lá, matei o urso. Quando o leão veio, eu também matei o leão, peguei nas barbas do leão e eu matei aquele leão. Eu sei quem é o meu Deus. Quem que é esse gigante? Quem que é esse gigante? Quem que ele pensa que é para afrontar o Deus vivo? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. E ele traz à memória aquilo que Deus já havia feito por ele. E ele saiu na certeza novamente que Deus daria a vitória. Independente do tamanho do gigante, Deus era com ele. Nós precisamos ter essa consciência e trazer à memória o que Deus já fez por você. Quantos livramentos Deus já trouxe na sua vida. Quantas curas Deus operou. De quantas situações Deus já nos tirou até hoje, que pareciam humanamente impossíveis. Mas o nosso Deus é o Deus até dos impossíveis. Para Deus não há limites, o poder de Deus não há limites. Nós precisamos alimentar o nosso coração e trazer à memória. Se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma situação que tem causado desânimo no seu coração, lembra das coisas que Deus já fez por você. Você já viu o poder de Deus operar em sua vida. Deus vai operar novamente. Mas nós não podemos nos prostrar, nós não podemos nos entregar, nós não podemos desanimar. Temos que permanecer firmes, em pé, crendo que o nosso Deus é por nós. Quem poderá ser contra nós? Ninguém, porque é Ele que vai à nossa frente. Então, se encha daquilo que pode te dar esperança. Lembra daquilo que pode te dar esperança. O problema nosso, sabe o que é? Que muitas vezes a gente se lembra muito mais das coisas ruins do que das coisas boas que nos aconteceram. Deus, a Bíblia fala que Deus, ele diz: eu nunca te abandonarei, nem te desampararei. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Amém? Como nós podemos vencer o desânimo? Se encha das promessas de Deus da sua vida. Se encha das promessas de Deus na sua vida. Salmo 119, 50, diz assim: quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Gente, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Quando eu estou cercado de problemas e dificuldades, quando eu não estou bem, sabe, quando alguma coisa está me desanimando, sabe o que me anima? A tua promessa, porque ela me enche de força e poder para enfrentar a situação. Quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, situações adversas, quando nós estamos desanimados, a nossa fé, ela enfraquece, ela esmorece. E aos nossos olhos, quando a nossa fé está fraca, nós não conseguimos ver saída, nós não conseguimos ver solução, tudo é sombrio, tudo perde o brilho, tudo está ruim, tudo não tem saída, não é verdade? Porque o desânimo, ele abala a nossa fé. Por mais que você fale assim, eu tenho fé. Eu vivi muitos anos assim, gente.
Quando, em 1992, que nós conhecemos uma igreja que pregava sobre fé, tudo na nossa vida era fé, gente. Tudo era fé, tudo. Até que o problema bateu a nossa porta. Ficamos abalados. A nossa fé enfraquece. A circunstância, ela tira o nosso ânimo, nos desanima. Mas nós precisamos entender que Deus é maior do que tudo que nós possamos estar enfrentando. E a Bíblia fala que os céus e a terra irão passar, mas as palavras do nosso Deus não irão passar. Elas irão se cumprir na nossa vida. Não importa o tempo, não importa a estação, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Eu me lembro nos momentos mais difíceis da nossa vida, que eu e Vanderlei enfrentamos. Renan ainda, eu estava grávida do Renan ainda. Assim, sabe a história de Jó? Não foi assim, nem perto, gente, mas me lembro um pouquinho. Porque era notícia ruim em cima de notícia ruim. Recebi uma notícia ruim hoje, amanhã recebeu outra. E foram assim tempos difíceis na nossa vida. E sabe o que nós fazíamos em casa? Nós tínhamos um pequeno livro, bem fininho, que se chamava assim, Preparação Diária de um Cristão. Que nada mais era Bíblia. Então, esse livro era dividido por assuntos. Finanças, salvação, finanças, família, saúde, perdão. E nesse livro só havia versículos bíblicos sobre o assunto. E nós levantávamos muito cedo, nós trabalhávamos cedo também. Então, antes de trabalhar, eu e Vanderlei, a gente levantava e a gente ia para a sala da nossa casa, pegava essa preparação diária de um cristão. E ali nós ficávamos nos alimentando, lendo aquela palavra ali, decorando, memorizando aqueles versículos que nós estávamos lendo. E nós então, depois de 1 hora meditando nesses versículos, a Sandra Daniel deve lembrar desse livro, nós começávamos a orar e declarar aquilo que nós tínhamos lido, a palavra de Deus. Gente, a Bíblia está repleta de promessa de Deus para a nossa vida, em toda e qualquer área da nossa vida. Você pode falar para mim uma área, mas isso Deus não fala. Deus fala. Deus fala. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos encher dessa palavra. O nosso coração tem que estar transbordante dessa palavra. A palavra tem que estar junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se nós estamos desanimados, a nossa fé está abalada. Se eu preciso de fé, que a minha fé seja renovada, que a minha fé seja restaurada, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me alimentar das promessas de Deus, eu preciso andar declarando as promessas de Deus sobre a minha vida. E sabe o que nos livrou dessa situação difícil que nós enfrentamos? Foi dia após dia. Tirar os olhos das circunstâncias, mesmo sendo desanimadoras, nós tiramos os olhos e olhamos para o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que faz além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Deus, Ele é poderoso, e nós começamos a olhar para Deus. E quantas vezes... Gente, como eu falei para vocês, é difícil porque as pessoas às vezes não querem nos ajudar a nos levantar. Assim como torcia para que os sapinhos desistissem, há uma torcida querendo que você desista. Mas também no céu há milhares de anjos torcendo por você. O nosso Deus está torcendo por você. Quantas vezes pessoas chegaram para nós e falaram? Eu me lembro assim, gente, é algo terrível.
Nós morávamos numa casa muito gostosa, muito confortável. E nós tivemos que mudar dessa casa por causa da situação financeira que a gente estava enfrentando. Imagina você sair de uma casa bem aconchegante, uma casa grande, uma casa com suíte, que é tão gostoso, né? Tão confortável. E nós não tínhamos dinheiro assim. E nós alugamos uma casa, gente, que só Deus para ter misericórdia da gente. Os móveis que a gente tinha móveis bonitos, a casa toda mobiliada. E você então chega numa casa de um chão assim que, sabe aquele chão desbotado, vermelho, desbotado, que não tem que ser fácil. Aquele banheiro que não tem nem azulejo no banheiro. E algumas pessoas, irmãos da igreja, foram nos visitar. Gente, o que você quer ouvir numa hora dessa? Que você está assim no patamar, de repente, você está em outro. E a situação piorando. O que você quer ouvir? Uma palavra de ânimo, não é? Olha, Deus vai te tirar dessa, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai operar um milagre. É isso que você espera. Quantas pessoas foram lá nos visitar e falavam assim, nossa, vocês morando nessa casa? Moravam naquela casa linda e agora morando nessa casa? Falava assim, bem direto. E o coração da gente fica moído, né? Fica moído. Já contei história para vocês aqui. O Renan, fiquei grávida numa situação, quando eu fiquei grávida do Renan, financeira. Quando o Renan nasceu, era outra completamente diferente. Sabe o que é você não ter dinheiro para comprar fralda para o seu filho? Triste, triste. Vou falar algo para vocês. Poucas foram as pessoas que estenderam a mão. Poucas foram as pessoas que deram uma palavra de ânimo. Falou, olha, você vai passar por essa situação, mas você vai vencer. Mas nós decidimos olhar para o nosso Deus, para as promessas de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Deus tem todo o poder em suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Se nós entregarmos o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, a nossa mente não consegue mensurar as coisas que Deus pode fazer por nós. E nós decidimos no nosso coração confiar em Deus e declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. E Deus nos tirou de uma situação de humilhação, uma situação difícil, e Ele mudou a nossa sorte, Deus mudou a nossa história, porque Deus é fiel. Se encha das promessas de Deus, não dê ouvido que os outros estão falando que você não vai conseguir, que é muito difícil, que é impossível. Quantas vezes eu ouvi, é impossível, mas eu resolvi olhar para o Deus do impossível, e Ele fez, Ele operou, Ele me curou. Está aqui alguém que pode declarar, o meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara, porque eu experimentei o poder curador de Deus na minha vida, na minha casa. Hoje eu posso falar para vocês, o meu Deus supre as minhas necessidades. Deus não me desamparou, porque eu experimentei essa palavra na minha vida. Nós precisamos nos encher dessa palavra de Deus. A promessa de Deus sobre a sua vida. Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida? Muitas vezes nós deixamos essas promessas se apagarem no nosso coração. 2 Coríntios 4, 8, 9 e depois o versículo 16 fala assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Quantas vezes nós perguntamos, por quê, Senhor? Por quê? Logo eu, Senhor. Por quê eu estou passando por isso? Por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família, Senhor?
Por que eu estou tendo que passar por esse vale? Sou teu servo, sou tua serva. Tenho me mantido fiel na tua casa, na tua presença. E ele então fala, o apóstolo Paulo fala, ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, sim, mas não somos destruídos. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Sabe como essa força interior se renova dia a dia? Olhando para a promessa de Deus na sua vida, olhando para a palavra de Deus na sua vida, declarando: eu creio, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, o Senhor é por mim, quem poderá ser contra mim, Senhor? A tua palavra diz que o Senhor é o escudo que me protege, quem pode se levantar contra mim? A tua palavra diz que o Senhor é por mim, quem se levanta contra mim? A tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em todas as coisas, Senhor, é para isso que eu olho. A tua palavra diz, Senhor, que eu sou bendita. A tua palavra diz que o Senhor ama a prosperidade do teu servo. A tua palavra diz, eu sou o Senhor que sara. Existe alguma coisa difícil para mim que eu não possa fazer? Então não se entregue, não se abata, não desanime, porque Deus é com você. E se Deus é com você, a vitória virá. No tempo do Senhor, a vitória virá. Não se abata, não desanime. O Senhor é o que mantém a minha lâmpada acesa. É Ele que me dá ânimo. Salmo 18 fala assim: eu sou capaz de derrotar um exército. Com o meu Deus eu posso saltar as mais altas muralhas, porque o meu Deus está comigo. Eu não irei me entregar, eu não irei desanimar, porque Deus é comigo. Palavra de Deus. Sabe quando você está fraco, você passou o dia inteiro sem comer, e de repente você chega na sua casa, você faz aquela bela refeição e recobre o ânimo? A palavra de Deus tem esse poder. Ela te alimenta, ela alimenta o seu espírito, ela renova a sua fé. Se alimente, se encha da palavra de Deus. E por último, reaja, se levante. Levantar não significa apenas reerguer ou se pôr em pé, mas significa também dispor-se novamente, reanimar-se, recobrar o ânimo. Josué 1:9. Digo e repito. Aqui é o próprio Deus que está falando para nós. Digo e repito: seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Moisés havia conduzido o povo por 40 anos, ali desde a saída do Egito. Estavam ali as portas da terra prometida, só que Moisés morreu. E o povo estava há 40 dias chorando, desanimados, porque o líder, o libertador, havia morrido. Então Deus vem e fala para Josué se preparar, porque era ele que iria conduzir o povo na conquista da terra prometida. E Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, nada de desânimo, nada de ficar com medo, apavorado. Recobre o ânimo, porque eu, o Senhor, eu vou estar com você. Você nunca estará sozinho. Onde você estiver, eu estarei do seu lado. O desânimo, ele enfraquece a nossa força e tira a coragem, nos tira a coragem de prosseguir. Às vezes a promessa está ali na frente, mas o desânimo nos mantém prostrados e nos impede de chegar até ali, para receber essas promessas de Deus.
Uma coisa que nós precisamos lembrar todos os dias da nossa vida é que nós nunca estamos sozinhos. Que não importa o que nós estivermos passando, o nível de dificuldade que nós estivermos enfrentando, Deus está nos falando nesta noite: eu estarei com você, esteja onde você estiver. Isaías 41:10 fala assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. No momento que nos falta forças, muitas vezes, no momento que estamos tristes ali, cansados, angustiados, não estamos sozinhos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não está só. Ela acreditou? Fala com mais firmeza: você não está só. Deus, Ele está falando para você: não desanime, porque sou eu que vou te fortalecer, a minha mão que vai te sustentar. Não se deixe vencer pelo desânimo. Não é hora de parar, de desistir, porque a promessa de Deus logo se cumprirá na sua vida. Quando eu buscava Deus por essa palavra nesta noite, uma frase que veio à minha mente, o meu coração, que ficou ali martelando, foi a seguinte frase: desistir ou prosseguir? Desistir ou prosseguir? E eu estudando achei essa imagem maravilhosa, porque mostra ali, um homem destruindo a rocha. Olha o que há ali atrás da rocha. É diamante aquilo ali, gente? Parece um diamante, vários diamantes. E ele vai. Quando ele está acabando, olha o que falta. Ele desiste. Talvez ali como é que chama aquela? Picareta? Picareta, como é que eu entendo, gente? Uma picareta ali, talvez ele alcançasse aquela preciosidade que estava ali. Mas ele desistiu. E a pergunta de Deus para nós essa noite é: desistir ou prosseguir? Tem pessoas que já desistiram. Ou tem pessoas que estão pensando em desistir. Mas a palavra de Deus para nós esta noite: não é hora de parar. Não é hora de desistir. A promessa está logo aqui à frente. A Bíblia fala: se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. A promessa vai se cumprir na sua vida. Deus tem promessa para você, não vai tardar na sua vida. Então não desista. E quando nós olhamos muitas vezes ao nosso redor, nós vemos pessoas desistindo das suas vidas. Às vezes, adolescentes, jovens, tão novos, mas já estão tão cansados, que querem desistir, querem parar. Quantas pessoas estão desistindo da sua família, do seu casamento? Estive recentemente com um casal que são líderes de ministérios de casais, e essa pessoa me falava, falou: olha, assim, nessa pandemia, quantos casamentos se acabaram? Quantos casais se achegaram, vieram conversar e desistiram dos seus casamentos, abriram mão dos seus casamentos? Quantas pessoas abriram mãos dos seus filhos, oravam com afinco ali, se dedicavam ali, pregavam para eles, amavam os seus filhos, mas hoje já abriram mão, se cansaram. Muito cansado, está abatido. Quantas pessoas desistiram dos seus ministérios,
do chamado que um dia Deus entregou nas suas mãos, falou: você, como é aquela expressão, me lembro muito da Leandra quando eu falo, você é o cara. Foi você o escolhido, foi você a escolhida. Deus entregou um talento na sua mão e falou: vai lá, alcance outro talento. E você, por causa do desânimo, do cansaço, talvez do ministério, das pessoas, da igreja, você abriu mão. Está desistindo daquilo que Deus um dia entregou na sua mão. Quantas pessoas estão abrindo mão dos seus trabalhos, dos seus estudos, da sua própria vida? Algo que Deus falou muito forte ao meu coração, quando eu estava estudando. Isso que você está abrindo mão, talvez já abriu ou está pensando em abrir mão, foi Deus que te deu? Foi ou não? Foi Deus que te deu? Se foi Ele que te deu, você não pode desistir. Você tem que prosseguir, você tem que recobrar o ânimo, você tem que lutar, porque Deus vai te dar vitória. Deus tem planos com a sua vida, Deus tem ministério com a sua vida, Deus tem ministério com a sua casa, Deus tem ministério com a sua família, Deus tem ministério com o seu casamento, Deus tem ministério com você lá no seu trabalho. Nós não podemos desanimar, nós não podemos abandonar, mas nós temos que cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes, sumiu ali a imagem, nós estamos desistindo e a promessa está na porta. Faltando um pouco para se cumprir, e nós perdemos, deixamos de experimentar as coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? O louvor vai estar ministrando uma canção e eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesta hora.